Igreja, ore, porque inclusive o tema de hoje é a igreja em alerta. E nós precisamos estar atentos sempre, em alerta constante, ligados, vigilantes, porque o inimigo não está preso, ele está solto e está fazendo arruaça. Inclusive o Apocalipse, ele vai falar sobre um tempo onde Satanás permanecerá preso por 1000 anos, né? Não sei se os irmãos já viram esse texto. E o meu entendimento desse texto é que Satanás não está preso, acorrentado no sentido de não poder fazer nada. O que acontece ali é numa linguagem simbólica, e Satanás está solto, porém limitado por Deus, e ele não pode enganar as nações como ele queria, mas ele pode confundir e fazer aquilo que Deus permite ele fazer. Porque é claro que se o Senhor não limitasse o diabo, ele já teria matado a todos nós. Mas eu entendo que esse período dos 1000 anos, que é o do milênio, né, nós já estamos vivendo, e o inimigo está sendo limitado por Deus, mas haverá um tempo onde ele será solto, liberto de fato, né, e o Senhor permitirá que ele faça ainda mais as suas atrocidades contra a igreja do Senhor. Então, enquanto estivermos nesse tempo, onde a igreja prega a palavra, onde a igreja vive a palavra, onde a igreja consegue pregar o evangelho, ainda que sofra dificuldades, ainda que sofra perseguições, ainda que padeça um pouco, é só o início das dores, é só o princípio. Ainda haverá muito mais pela frente de coisas ruins para acontecer. Esses dias eu conversava no trabalho sobre Apocalipse com alguns irmãos, alguns amigos, e alguns ficaram até assustados, né, porque a perspectiva do cidadão, do ser humano, ela deve ser positiva, né? A gente sempre espera que as coisas melhorem, inclusive a gente batalha para isso, né? A gente se posiciona politicamente falando, quando a gente pode, né? A gente, de vez em quando, faz um debate ali, outro aqui, sobre política, sobre como o governo deveria agir, como as coisas poderiam ser melhores, enfim. Mas nós entendemos à luz da palavra que, na visão macro, em relação ao mundo, a visão secular, em relação ao progresso anunciado pela sociedade secularista, é que as coisas vão piorar cada vez mais. Para eles, vai melhorar, na ótica mundana, né? Mas na ótica cristã, para nós, as coisas cada vez vão mais piorar, porque a ideia de Apocalipse é que a gente chegue num colapso, onde a volta de Cristo se fará muito mais necessária para nós do que para eles, porque o Senhor virá para trazer a ira de Deus sobre os ímpios, Satanás e seus demônios, e aqueles que se posicionarem contra a palavra de Deus, contra o Evangelho, contra Cristo e o seu grande exército, que é a igreja do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, a igreja precisa estar em alerta, e hoje nós vamos meditar nos textos de Apocalipse 2 e 3, e nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as orientações, as advertências que Jesus deixou para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas da Ásia Menor, talvez você pergunte para si mesmo, pastor, por que foram escolhidas essas igrejas? Visto que a Bíblia, ela cita diversas outras igrejas, a igreja de Antioquia, a igreja de Corinto, a igreja, né, de Éfeso, a igreja, e por aí vai. Por que que Jesus escolheu estas 7 igrejas para falar apenas a elas? O que nós entendemos, à luz da palavra e à luz do contexto bíblico, que essa linguagem das 7 igrejas também é simbólica, porque 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude, é onde, quando o Senhor usa o número 7 na Bíblia, é para representar algo pleno, ou seja, por que usou-se 7 igrejas? Porque a fala aqui é para todas as igrejas, ou seja, é para uma igreja só, a igreja militante, a igreja que sofre, a igreja perseguida, a igreja que está aqui na terra, padecendo por amor a Cristo, pregando as boas novas, e aí ele vai esmiuçar o perfil de cada igreja aqui da Ásia Menor, para trazer o ensinamento para a igreja de modo geral.
E é por isso que quando olhamos para esse contexto das 7 igrejas que Jesus traz aqui o recado, as orientações, é para que eu e você tenhamos a consciência, como igreja do Senhor, militante, que sofre, que está pregando o Evangelho, que está no mundo, né, inserida no mundo, vivendo as dificuldades que o mundo nos impõe, esta igreja esteja em alerta. Esteja em alerta, esteja vigilante, esteja atenta, esteja caminhando em fidelidade para com o Senhor. Então, abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui sobre esses textos. O objetivo do nosso estudo de hoje é conscientizar a igreja sobre os elogios, advertências e promessas feitas por Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor, aplicando essas lições à nossa vida cristã hoje. Então você vai enxergar nesse texto que nós vamos ler os desafios, as fraquezas e a força que cada comunidade cristã tem, e que o Senhor ele nos alerta para que a gente possa acertar os detalhes da nossa caminhada. Talvez você olhe para o contexto Igreja Batista Central Jardim Fluminense, pense, estamos bem, não precisamos mudar nada, não precisamos ajustar nada, melhorar nada, somos uma igreja igual a igreja Filadélfia, que a Bíblia diz. Não, irmão, nós precisamos ajustar alguma coisa, sempre precisamos aprender algo. E também, se você tem a perspectiva de que a sua igreja é uma igreja falha, é uma igreja que não acerta em nada, é uma igreja que não é boa porque ela não é perfeita, você também está equivocado, porque toda e qualquer igreja, ou a maioria das igrejas citadas aqui em Apocalipse, a maioria delas tem uma coisa que Deus elogia e algo que o Senhor vai criticar para que haja amadurecimento e melhora. Então vamos caminhar. Deixa eu abrir aqui a minha. Você já abriu Apocalipse 2? Amém? Então tá bom. Está atento, irmão? Vamos ficar atento aí que Apocalipse não é fácil. Vamos junto. Carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. O anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vamos dar só uma pausa aqui, pessoal. Aqui a orientação que Jesus traz para a igreja de Éfeso, ele já inicia a sua advertência, inicia aqui o seu apontamento, se apresentando e dizendo: olha, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ou seja, vocês se lembram o que significa os candelabros de ouro? Que eu citei aqui no domingo passado? O que significa candelabro de ouro? A igreja. Cada candelabro representa a igreja. Na semana passada eu falei que o anjo da igreja, né, não era o pastor, mas lendo em casa, discutindo, debatendo com o irmão Ricardo, eu percebo nos textos que de fato parece muito que o anjo aqui da igreja é o pastor, porque não teria sentido se o escrito inicial aqui, por exemplo, você percebe que o direcionamento para a escritura é ao anjo da igreja, né? Olha só o início aqui do versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, ou seja, não faria sentido Deus escrever
uma instrução, uma orientação para um anjo, a não ser que de fato fosse o pastor da igreja, o líder da igreja. Então eu faço uma correção aqui, naquilo que eu falei no domingo passado, né? Embora no texto do capítulo 1 do Apocalipse, na minha perspectiva, não parecesse ser o pastor, o anjo da igreja, já no capítulo 2, não faz sentido se não for o pastor, o anjo da igreja. Irmãos, o Apocalipse não é fácil de se compreender, por isso eu digo para os irmãos, tenham paciência, porque a gente vai aprendendo cada vez mais, e os irmãos vão perceber que existem perspectivas diferentes, de um pastor para outro, de um líder para outro, e uma explicação lógica para cada compreensão. Mas nada do que nós vamos falar aqui vai interferir de fato na sã doutrina. Onde eu quero chegar com isso? Ah, pastor, o pastor falou uma coisa aí que é uma heresia. Não é que seja uma heresia, porque para se considerar heresia precisa ser algo antibíblico, e precisa ser algo que fere a sã doutrina, no sentido de questionar a divindade de Cristo, no sentido de atrapalhar a salvação, a doutrina da salvação, que nós sabemos que é pela fé em Cristo Jesus, né, pela graça, isso está bem definido, não há dúvida, mas posicionamentos como pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, posicionamentos como esse não interferem na questão salvação, não interferem na questão fidelidade com Deus, obediência ao Senhor, mas interfere apenas em posicionamento e perspectivas acerca dos textos escatológicos da Bíblia. O que é escatologia? Alguém sabe me dizer? A doutrina das últimas coisas, né? Os últimos tempos, os sinais da volta de Cristo, a volta do Senhor. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Né? E a gente vai ver todos esses assuntos em escatologia, a volta de Cristo, os sinais, essas teorias, essas perspectivas bíblicas que nós citamos aqui, né? Dentro da escatologia você tem diversos tipos de ramificações doutrinárias, né? E perspectivas acerca do Apocalipse, e não somente o livro de Apocalipse é escatológico, mas existem outros livros na Bíblia escatológicos também. Quem aí pode citar algum? Vamos ver se vocês sabem. Vocês estão bem de Bíblia. Daniel. Quem mais? Daniel é um livro escatológico. Ele também tem muitas visões e revelações dadas por Deus da escatologia. Isaías. Mais ou menos. Paulo também fala. Ezequiel também fala. Isaías eu não tenho certeza. Mas esses livros do Antigo Testamento citados pelos irmãos, passagens do Novo Testamento como passagens escritas pelo apóstolo Paulo, o próprio Jesus falando em Mateus 24 sobre a sua volta, né, em outros textos que você vai ver na Bíblia falando acerca da volta de Cristo, compõem os textos que vão fundamentar a doutrina da escatologia que nós conhecemos. Tá? Então, o que eu recomendo para os irmãos? Quando for estudar escatologia, leiam a Bíblia, escutem sim, parem para escutar os teólogos, os pastores, os posicionamentos já existentes, escutem todos eles, mas não deixem de ler a Bíblia e obter a sua própria compreensão sobre o texto. E eu logo vou dizer para os irmãos, aqui a tarefa é árdua. Eu passei a semana inteirinha estudando para poder estar aqui com os irmãos, ouvindo podcasts, ouvindo pregações. Às vezes eu chegava em casa e falava para minha esposa, olha, não entra mais nada. Parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro, não aguento mais ver besta, dragão, chifre, tantos olhos. E às vezes a nossa mente se perde com tantos símbolos. E você fica, caramba, o que ele está falando agora? De quem que ele está falando agora? É do dragão, é da besta, é do anticristo, Você fica um pouco perdido. Então é por isso que você precisa dar a devida atenção, sentar, escrever, marcar aquilo que você tem dúvida, organizar o seu estudo e ser o mais organizado possível durante o seu estudo de escatologia, porque não é fácil. Eu me lembro uma vez no seminário
que eu peguei um livro de escatologia para ler com um amigo meu. Eu nunca tinha estudado no profundo Apocalipse na época, e aí ele me emprestou o livro dele de escatologia, dessa grossura aqui, irmãos, ó. Só falando sobre o Apocalipse. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Não sabia nem por onde começar. E aí ali tinha vários tipos de estudo acerca do Apocalipse, tanto da parte hermenêutica quanto da parte exegética, trazendo o significado das palavras, né, em grego, no hebraico, no Antigo Testamento, fazendo paralelismo entre os textos, trabalhando referências, trabalhando perspectivas teológicas. Complicado. Então, aqui nós estamos vendo apenas de forma superficial, a fim de que os irmãos tenham uma compreensão um pouco mais avançada, porém ainda superficial, porque há uma imensidão de coisas para você estudar acerca da escatologia. E uma coisa que eu digo para os irmãos, cuidado para não enlouquecer, somente. Mas é muito legal, né? Você ver, estudar, meditar, cada texto, cada símbolo, cada perspectiva, abre muito a sua mente. E, acima de todas as coisas, traz esperança. Porque uma certeza que nós temos, à luz da escatologia, é que Cristo voltará. Quando? Nós não sabemos, mas Ele voltará. E Ele nos deixou sinais, Ele nos deixou algumas dicas, né, daquilo que vai acontecer antes da sua volta. Mas uma certeza que nós temos, e nela nós precisamos nos apegar, é na eternidade que nos aguarda para viver com Ele, para aqueles que perseverarem, para aqueles que forem fiéis até o fim. Nesse texto que nós vamos ler aqui acerca da instrução para a igreja, para os pastores, para os líderes, para a igreja no geral, nós precisamos estar atentos. E uma palavra que você vai ver muito aqui é perseverança. Perseverança. O tempo inteiro os textos vão falar sobre perseverança. Por que perseverança? Porque não há salvação para aqueles que não perseveram, irmãos. Porque mediante a sofrimento, a pressão, a dor, é que a gente sente de fato se a gente é crente ou não. Olha, eu vou dizer para os irmãos, essa madrugada que eu passei no hospital, nem se compara com os possíveis sofrimentos que nós vamos viver ou não viveremos, mas a igreja do Senhor viverá, né? E o pouco de sofrimento que a gente vive, às vezes nos abalam, nos deixam cansados, nos deixam sobrecarregados, fazem a gente pensar em desistir, dar uma pausa, né? Dar aquela desculpa, eu estou cansado, não posso ir, igreja, me desculpe, mas eu preciso dormir, não vai ter EBD de verão. Quantas vezes passou na minha cabeça isso nessa madrugada? E ali em oração eu falei, não, Senhor, isso aqui é uma guerra, eu tenho certeza que isso é uma prova, e eu não posso perdê-la. É uma oportunidade de estar firme na sua presença, e de mostrar que a gente está firme, a igreja está firme, e a igreja não é brincar de casinha, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, e nós precisamos crescer, amadurecer e avançar na palavra. Amém, irmãos? Então, irmãos, o tempo inteiro você vai ver Jesus falando sobre perseverança. Por que ele vai falar sobre perseverança? Porque a igreja naquele tempo já estava sofrendo, já estava sendo perseguida, já estava sendo afligida pela perseguição de Nero, e ele sabia que a perseguição ia aprofundar ainda mais, ia piorar ainda mais com o passar dos anos, ia se ter momentos de paz, momentos de perseguição novamente, e a igreja ela continua sendo perseguida até hoje. Talvez no Brasil a perseguição seja ainda ideológica, como nós vemos aí, né? Não tínhamos isso antes, mas agora temos. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas a ideologia, que é o ensino, está sendo corrompido, a tradição está sendo vista agora como antiquada e como uma resistência para o progresso, né? Então, é necessário que você tenhamos a consciência de que a perseguição à igreja está acontecendo, porém numa área ideológica. Falei no domingo passado aqui para os irmãos que alguns pastores estão sofrendo perseguição, estão sofrendo ataques, quando pregam nas ruas. Não está sendo fácil, tá? A coisa está cada vez mais difícil.
E para piorar, os escândalos que acontecem no seio da igreja pioram ainda mais, né? Porque aonde nós deveríamos nos posicionar, sermos fiéis ao Senhor e dar testemunho de Cristo, mostrando a nossa relevância para a sociedade e para o mundo, a gente percebe os escândalos e as acusações das pessoas que dizem que nós somos hipócritas, né? Porque não tem jeito, há uma generalização aí, né? E infelizmente é muito maior o número de igrejas que são corrompidas do que o número de igrejas que são sérias. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu tenho acompanhado alguns irmãos da nossa igreja que talvez que estão procurando uma outra igreja para congregar. Alguns irmãos que são de outra igreja e que estão se decepcionando com algumas lideranças, com algumas situações, e que só de pensar em trocar de igreja e procurar uma igreja para poder estar, já é uma grande dificuldade. Porque a complicação é encontrar igrejas que pregam o evangelho genuíno. Esses dias eu conversava com um amigo lá que eu conheci, né, na casa do pastor Isaac, colega dele, inclusive, e ele estava falando com a gente da dificuldade dele em encontrar uma igreja que pregue o evangelho simples, aquele evangelho simples, sabe? Que a gente conhece, o evangelho da cruz, o evangelho de abrir mão da sua vida, de negar a si mesmo e seguir a Jesus. Esse evangelho está cada vez mais difícil de você encontrar igrejas que pregam esse evangelho. Então, irmãos, a coisa está cada vez pior. Então, a perseguição está acontecendo já, ainda nos tempos atuais. Mas vamos voltar aqui. Então, ao anjo da igreja, ao líder, ao que conduz, aquele que guarda, aquele que vigia, vigilante, e está à frente do povo de Deus, o Senhor escreve estas palavras, a fim de que a igreja persevere, permaneça firme. E olha que interessante, o texto aqui no versículo 2 vai dizer que Jesus, ele mostra que ele conhece as obras, ou seja, o Senhor conhece as obras da igreja. Não pense você, igreja, que caminha solta, fazendo o que bem quer, e que o Senhor não sabe o que está acontecendo. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece cada caminhar, cada perspectiva, a visão que a igreja está implantando, a motivação que a igreja tem para alcançar vidas ou não. O Senhor conhece as nossas obras, né? Talvez uma igreja que tenha a perspectiva de alcançar vidas, mas não para salvação, mas sim para dinheiro. O Senhor conhece as obras e ninguém pode enganá-lo, né? Ele percebe e conhece as intenções do coração, e é por isso que, antes de tudo, a carta é direcionada a quem? Ao anjo da igreja, ao líder da igreja, né? Porque a visão parte do líder da igreja, porque o Senhor, ele dá a visão para o líder da igreja, para o pastor da igreja, e o pastor da igreja vai conduzir o rebanho do Senhor na visão que ele dá. E se a visão estiver corrompida, distorcida, há uma falha aí, há um problema aí. E olha que interessante, alguns pastores começam a caminhar em algumas igrejas, aplicando a visão que o Senhor dá de forma saudável, de forma genuína, plena, correta, mas às vezes ao longo do caminho, essa visão vai se perdendo na vida do líder, e o líder passa também a fazer com que o rebanho se perca. É incrível isso, irmãos. E nós que lideramos igreja, nós que somos pastores, precisamos tomar um cuidado extraordinário com isso. Porque à medida que o pastor para de se relacionar com Deus, para de ler a Bíblia, de meditar as Escrituras, ele começa a perder a visão do Senhor. É incrível isso. E a gente vê atrocidades e coisas que vêm acontecendo ao nosso redor. E aí Jesus diz, olha, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Então, olha só que interessante. Jesus, ele vem até aqui apresentando elogios à igreja. Vocês que têm trabalhado arduamente, têm perseverado, eu sei que vocês não podem
você não tolera homens maus, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, descobriu que eles eram impostores. Ou seja, você, igreja, que está sofrendo com falsos profetas, né, que recebeu aí líderes falsos, e que pôs à prova eles e descobriram que eles são impostores, né? Esse é o caso aqui da igreja de Éfeso. E aí, Jesus ele vai continuar o elogio: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por amor, por causa do meu nome, e não tem desfalecido, não tem morrido. Né? Então, ou seja, a igreja de Éfeso foi elogiada por suportar as aflições, por permanecer fiel, por permanecer firme, né? E perseverar. Ainda que alguns falsos líderes tenham se manifestado, se apresentado nessa igreja, ela permaneceu firme. E agora vem a parte da crítica. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Olha só que interessante, irmãos. Eu acabei de falar com os irmãos aqui sobre o início, né? Quando Deus dá a visão, Deus dá o direcionamento, e o início da obra tem o seu primeiro amor, tem aquela garra, aquela coragem, aquela força, aquele início avassalador, aquele amor pela obra, aquele amor pelo Senhor, todo mundo unido com o seu propósito. De repente, vem o esfriamento. E por que vem o esfriamento? Porque o primeiro amor é deixado de lado. E quando a Bíblia cita esse primeiro amor, ela vai falar sobre esse ardor, essa intensidade. Porque eu não sei se os irmãos se lembram de como era no início da sua caminhada. Tudo era uma novidade. Então, quando era novidade, tudo era novo, tudo era empolgante. E agora que você vai caminhando e vai amadurecendo, as coisas não são tão novas assim. Porém, não são tão novas porque você deixou de mergulhar, deixou de buscar, deixou de se aprofundar. Porque certamente, se eu e você escolhermos nos aprofundar na fé, você vai conhecer coisas que você não conhecia dentro da caminhada cristã, vai ter experiências com Deus muito mais profundas do que você já tem. Então, o que Jesus está falando aqui é: igreja, você que começou bem, mas abandonou o primeiro amor, lembre-se de onde caiu. Porque, irmãos, o que faz com que eu e você percamos a nossa intensidade no amor por Jesus, sabe o que é? Eu duvido vocês descobrirem o que é. O que faz com que a gente esfrie na fé? Desanime? Fala aí. O quê? O pecado. É o pecado, irmãos. O pecado, ele faz com que a gente desanime, com que a gente esfrie, com que a gente perca, muitas vezes, a intensidade e a direção. Se não fosse o pecado, Jesus não diria: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não tivesse pecado, a palavra aqui não seria arrependimento. Porém, o pecado é aquele que normalmente faz com que o crente desanime. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, irmãos, o Senhor ele faz uma advertência à igreja, e ele diz que a igreja ainda assim não suporta, não tolera a prática dos nicolaítas. E Deus também não. E aí você tem aqui mais um elogio. A igreja de Éfeso, ela não suportava a doutrina herege dos nicolaítas.
né? E Deus também não aprovava essa doutrina. E eu acho interessante, e eu já vou falar sobre essa doutrina aqui, sobre qual era a doutrina dos nicolaítas. O que é interessante, irmãos, é que, às vezes, durante a nossa trajetória, a gente tende a fechar os olhos para as heresias do nosso lado, para as seitas, né? Para aqueles grupos religiosos que se dizem cristãos, que se dizem igreja. A gente tenta, às vezes, encaixar eles, né, no nosso contexto cristão e dizer que eles são irmãos em Cristo. Mas não são, irmãos. Não são. Não dá para fechar os olhos para isso. Não dá para fechar os olhos para a heresia. Olha aqui o que a Bíblia diz. Eu acho interessante esse texto aqui, é que Jesus, ele não fecha os olhos para a heresia. Não adianta você dizer que é filho de Deus e que acredita em Jesus. Sendo que dizer que acredita em Jesus, mas questionar a divindade de Jesus, você está entrando numa heresia e está deturpando o ensino da palavra e por aí já era, desagrada ao Senhor. E eu acho interessante esse texto por isso, que Jesus ele deixa claro que ele não se agrada da prática desse grupo herege chamado nicolaítas. Trata-se de um grupo identificado como herege, cuja doutrina e práticas eram condenadas por Cristo nas cartas às igrejas de Éfeso e Pérgamo. E o que é interessante é que os nicolaítas, ele vem do nome Nicolau, que significa vencedor do povo em grego. Alguns sugerem que tem a relação do indivíduo chamado Nicolau mencionado em Atos 6:5, mas isso é apenas especulativo. E é interessante, irmãos, que eles promoviam a mistura de crenças pagãs e cristãs, ou seja, os nicolaítas, eles misturavam algumas doutrinas da Grécia, por exemplo, da mitologia, com o cristianismo. É a mesma coisa que Constantino fez quando se converteu. Né? Constantino, o imperador Constantino, o que ele fez? Ele pegou e misturou muitas festas pagãs com o cristianismo. É por isso que surgiu dentro do cristianismo o Natal, né? Surgiu aí algumas datas que a gente sabe que não foi o nascimento de Jesus, são datas que coadunam com o calendário romano para outras festas. E aí houve um sincretismo aqui para poder encaixar uma festa dentro do cristianismo, para poder aceitar tudo e misturar tudo no balaio só e pronto, agora a religião padrão é o cristianismo. Foi o que foi feito na época por Constantino. Essa é a realidade. Então, quando você vê alguém criticar, inclusive quando a gente promoveu o vídeo da nossa igreja aqui, convidando para o musical de Natal, teve uma pessoa que questionou no comentário lá: pastor, me mostra na Bíblia que o Natal é algo bíblico, né? Algo de Deus. E aí eu mostrei na Bíblia que o Natal era de Deus, falando do nascimento de Cristo. E eu falei, irmãos, nós sabemos que, nós temos consciência de que essa data é uma data marcada no calendário de forma secular, porém nós comemoramos o nascimento de Cristo. Então é algo bom, é algo prazeroso, ainda que nós saibamos que não é nesse período, não é nessa data, mas nós comemoramos, tiramos esse dia para comemorar com a nossa família o nascimento de Cristo e glorificar a Ele por isso. Então, irmãos, a prática nicolaíta era condenada por Cristo e também pela igreja de Éfeso. Essa mistura entre as religiões, esse sincretismo que tenta empurrar o cristianismo ladeira abaixo e deturpar o seu ensino, era criticado e reprovado pela igreja de Éfeso e também por Jesus. Então, mas há uma coisa a seu favor, no versículo 6, você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio, ou seja, odiar a prática não é odiar as pessoas. Por favor, se atente a esse detalhe, porque senão daqui a pouco você vai pensar que Deus ele odiava as pessoas. Não. A prática, a heresia, o falso ensino, ele deve ser desprezado por mim e por você. Odiado sim, porque ele destrói a sã doutrina, ele destrói uma igreja, ele destrói uma vida que poderia estar ali servindo ao Senhor fielmente. Quantos irmãos eu conheci que têm um coração, sabe, fiel, sincero, diante de Deus,
que quer servir ao Senhor com fidelidade, porém, lhes foi ensinado uma falsa doutrina que deturpou a sua fé, de modo que eles estão tão arraigados e presos àquela doutrina que eles não se libertam de jeito nenhum. É muito triste isso, irmãos, sabe? E por isso que o falso ensino, ele deve ser odiado e desprezado por nós. E ele também é odiado por Deus. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem é o vencedor, irmãos? Quem é que vai vencer no fim de tudo? Os que perseverarem. Os que perseverarem. Tá? Se você perseverar até o fim, se importar, porque olha só a palavra de Cristo aqui, ó, arrependa-se, ou seja, saia da sua zona de conforto, não pense que está tudo certo, não. Acerte os detalhes, se atente às áreas que estão ruins na sua vida, que estão pegajosas na sua vida. Se atente a elas e melhore, aperfeiçoe. Tá? Vamos caminhar. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Repare, tá, irmãos, que aqui nós temos um detalhe diferente da igreja de Éfeso. Jesus, ele mostra aqui que a igreja de Esmirna, de certa forma, é pobre. Pobre de quê? De bens materiais, de riquezas, tesouros dessa terra? Vamos caminhar. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Pronto, mais uma pausa aqui. A carta para Esmirna foi direta e rápida, não foi? Jesus, ele diz que esta igreja de Esmirna, ele conhece as aflições da igreja e também a sua pobreza, ou seja, ao que dá a entender é que essa igreja ela sofreu uma escassez material muito grande, né? E quando você vê ele mesmo dizer, mas você é rico, o que ele está mostrando para a igreja? Que essa riqueza ela é espiritual, né? Por suportar as aflições, por permanecer fiel. E ele faz um apontamento aqui dos judeus que ali estão, que se dizem judeus, né? Mas são verdadeiros blasfemos. Por que blasfemos? Provavelmente esses judeus que ali estavam, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, não criam que Cristo é o Messias esperado, e por isso acabavam por blasfemar contra o Senhor. Que à medida que você blasfema contra o Espírito Santo, você está blasfemando contra Deus e está cometendo um pecado imperdoável. Então essa blasfêmia citada aqui é exatamente essa, em que o judaísmo, que não reconheceu em Cristo a messianidade dele, o cumprimento da profecia, despreza e blasfema contra o Senhor, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que aqui, no Somos Um, eu bato muito nessa tecla, e eu pergunto aos irmãos agora, o que era feito na sinagoga? O que é sinagoga? Vocês se lembram? É o quê? Não. Orar, tudo bem. Hã? Seja mais específico. Espera aí, levanta a mão para falar. Não, templo não. Tinha o templo. A sinagoga não era o templo. Um lugar para? Olha aí, tá vendo? Mateus está vindo no Somos Um. Tá vendo? A irmã Cláudia falou o quê? Foi isso não? Então, errou. Então, o que era feito nas sinagogas? Era feito o estudo dos pergaminhos, do Antigo Testamento, da lei e os profetas. A sinagoga era como se fosse um lugar construído
para que os judeus se reunissem aos sábados para estudar as Escrituras, para meditar nas Escrituras, examinar as Escrituras. Ou seja, era um lugar onde o ensino era disseminado. Então, olha o texto aqui agora. Por que Jesus chamou os judeus blasfemos de sinagoga de Satanás? Por quê? Falso ensino. Está vendo como é interessante você conhecer o contexto judaico para entender a Escritura? Porque se você não souber o que é sinagoga, você não vai saber, nem vai parar para pensar no porquê que Jesus chamou o judeu daquela igreja de sinagoga de Satanás. Né? Ele mostrou aqui que aquele judeu blasfemo, ele ensina algo deturpado, falso ensino. Se sinagoga era onde os judeus aprendiam sobre as Escrituras, sinagoga de Satanás, logo é o quê? Aonde se aprende o falso ensino. Tá? Então, mais uma vez eu digo e repito, irmãos, se atentem para o ensino da palavra de Deus. Tudo gira em torno do ensino. Se o ensino da palavra é deturpado na sua vida, se você acredita numa falsa doutrina, você está indo para a direção errada. Estude, medite, examine as Escrituras. Não seja um crente, com os olhos vendados, que acredita em tudo que é falado. Seja como os bereanos, né? A igreja que foi elogiada por Cristo, que examinavam as Escrituras, né? Que em todas as coisas eles examinavam as Escrituras, avaliavam e julgavam tudo acerca da palavra. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Então aqui você tem mais uma promessa. O vencedor, ou seja, aquele que perseverar até o fim, que não desistir, que não se apostatar, e o apóstata é o quê? Aquele que abre mão da sua fé, que nega a Cristo. Esse é o vencedor, e ele de modo algum sofrerá a segunda morte, ou seja, mais uma mensagem de esperança para a igreja. Cristo nos deixa esta mensagem de esperança para a igreja. Você que perseverar não sofrerá a segunda morte. Que segunda morte é essa, irmãos? A primeira você vai até sofrer. Qual é a primeira morte? A física. O que é a morte? É a separação do espírito e do corpo, né? Quando há a separação do espírito e do corpo, você morre. Essa é a primeira morte. A segunda é o seu espírito sendo lançado no lago de fogo. Essa é a segunda morte, a condenação eterna. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que o vencedor, aquele que perseverar, que for fiel até o fim, de modo algum sofrerá a segunda morte. A carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. Olha só que interessante, irmão. Essa palavra aqui é muito forte. Pérgamo era uma igreja que foi citada aqui em Apocalipse como uma igreja onde Satanás habitava naquela região, o trono de Satanás, ou seja, provavelmente uma igreja muito atacada, muito ao seu redor, uma cultura de adoração a Satanás muito forte, né? É claro que quando eu falo adoração a Satanás, não estou falando de forma direta, mas de forma indireta, através dos ídolos, dos falsos deuses, né? Lembra quando eu falei aqui há um tempo atrás que só existe 2 religiões na Terra? Quais são? Vamos ver se vocês estão bem de memória. As 2 únicas religiões existentes na Terra, quais são? O cristianismo e judaísmo? Está amarrado, meu irmão. Hã? O judaísmo não. O cristianismo e o satanismo, irmãos. Só existe 2 religiões no mundo. O cristianismo e o satanismo. Por quê? Cristo é o único caminho para a salvação.
E a outra religião, que é o satanismo, engloba todo o falso ensino que você conhece. Todas as outras seitas, religiões pagãs, de falsos deuses, tudo isso. Envolva tudo num balaio só e saiba que só existe duas religiões: Cristo ou Satanás. Se você não adora Cristo, você está adorando a Satanás. Não tem para onde correr. Eu me lembro de quando eu não era cristão, estava lá perdidão no mundo. Eu não era um adorador de Satanás. Eu tinha consciência de que eu não era um adorador de Satanás. Mas quando eu me converti, à medida que eu conhecia a palavra de Deus, eu fui percebendo que eu, de fato, era um adorador de Satanás. Porque o estilo de vida que eu levava era de total desobediência a Deus, total blasfêmia contra o Senhor. E as minhas práticas, as minhas condutas eram de adoração a Satanás. Então, quem está no muro, está servindo a Satanás. Ainda que você, de forma inconsciente, não saiba disso. Mas aqueles que estão perdidos estão do lado do exército dele. Embora não sejam militantes, né, conscientes, a grande maioria, mas são do exército dele. Quantos eu desviei, né, com os meus péssimos hábitos, meus vícios, levei amigos para os vícios também. Muito triste. Mas vamos lá. Então, Jesus ele vai dizer que a igreja de Pérgamo, ela sofria com isso, né? E não renunciou à fé, permaneceu fiel, né? Mesmo quando Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha só que interessante. Foi citado aqui o profeta Balaão. Você conhece a história de Balaão? Balaão era um profeta que deveria ser um profeta do Senhor. Mas por vezes Balaão se dobrou à corrupção financeira e enganou o seu próprio povo por causa do seu péssimo hábito, por causa da sua ambição, da sua corrupção, e ele viu e passou por situações muito difíceis, né, por causa disso. E aí, o texto vai dizer que vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Ou seja, dentro da igreja, idolatria, imoralidade sexual, né? Então, quem são esses que se apegam ao ensino de Balaão? Eu olho para a igreja e vejo, até hoje, irmãos assim, que gostam de fomentar fofoca, que gostam de introduzir, através dos seus péssimos exemplos de vida, falso testemunho tal que algumas pessoas que são fracas na fé acabam se espelhando nessas outras pessoas e caem também, né? São aqueles que são levados para um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina. Então, por isso eu digo, irmãos, não seja uma pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. Seja fiel ao Senhor, dê testemunho de Cristo. E quando ver alguém cometendo atrocidades como essa, chame para conversar, repreenda-o, exorte-o, a fim de que ele seja restaurado no Senhor. Esses dias eu estava pensando comigo, né, de uns 10 dias para cá, muitos irmãos entraram em contato comigo, alguns irmãos, para falar acerca de outros irmãos que estavam vivendo em pecado, em situações difíceis e tudo mais, e pedindo ajuda em oração, em aconselhamento. Não que isso seja errado, isso é o correto, né? Eu estarei ajudando sim, aconselhando sim. Porém, meu irmão, eu quero dizer para você que Cristo, Ele deu autoridade para você também, embora você não seja o pastor da igreja, mas você como servo de Deus, você pode e deve exortar os seus irmãos em Cristo. Chame, se você observou algo de errado, chame-o para conversar, marque um encontro, um café, alguma coisa, e com sabedoria, chegue nesse assunto, pergunte, como é que está a sua vida cristã, meu irmão? Está tudo bem? Como é que está a sua vida? Estou sentindo um irmão um pouco frio, afastado, longe, né?
eu quero saber mais, quero te ajudar, estenda o braço para ajudar, né? Não seja alguém que julga, que destrói, mas alguém que exorta. E quando você vê que a porta se abriu, traz a palavra para exortar. Mas não deixe de exortar. A igreja precisa disso. Adotar essa cultura de exortação. E fazendo isso, eu tenho certeza que os irmãos serão restaurados. E muito menos pessoas cairão. Então, olha para o seu lado, vê o irmão que está em dificuldade, para um tempo para poder exortá-lo. E eu sei que é difícil, que para fazer isso você tem que parar também a sua vida um pouquinho e priorizar a vida do irmão, né, a vida do outro. Mas como isso é prazeroso, irmãos? Não porque você senta numa cadeira de juiz, não é isso. Não é porque você é o dono da verdade, não, é porque você está de pé. Se você está de pé, ajude o que caiu, ou se coloque à disposição para ajudar. Porque às vezes aquele que você vai se colocar à disposição para ajudar, ele não vai aceitar não, tá? Ele vai escutar a sua exortação, vai ficar triste, chateado com você, mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Se colocou à disposição para ajudar. Uma vez eu tratei aqui no gabinete com um irmão aqui da igreja, que no início, na minha conversa com ele não, na cabeça dele estava certo. Não, eu estou certo, pastor, não tenho. Não, o senhor está equivocado. E conforme eu fui falando e trazendo para ele a perspectiva bíblica sobre aquilo que ele estava fazendo, ele foi percebendo o erro dele. E ao final ele reconheceu. Mas foi difícil. E se eu desistisse logo de cara, no início, e não fizesse as perguntas certas, as colocações certas, talvez ele saísse daquele gabinete chateado comigo. Me achando um cara que estava ali para julgar ele ou para discipliná-lo. Mas a ideia era de restaurar. E no final foi restauração, para a honra e glória do Senhor. Porque a palavra era, meu irmão, não estou aqui para apontar o seu erro e deixar você embora como se, né, você fosse o mais vil pecador. Estou aqui com você para dizer que eu também sou pecador. Eu também já vivi problemas na minha vida em que eu precisei ser exortado e glorifiquei a Deus por isso. Porque isso me fez abrir os olhos. Eu já sabia que estava errado, mas faltava alguém me envergonhar para eu saber o peso dessa vergonha do pecado que eu estou fazendo para melhorar. Às vezes a gente precisa de um apertozinho, irmãos. Semana passada eu cheguei a comentar, acho que foi no Somos Um, não lembro onde foi, de uma vez que o meu pastor me chamou no gabinete com meus irmãos lá e falou para a gente, estou sentindo que vocês estão se ausentando muito da igreja na hora da pregação. E a gente adotou esse péssimo hábito mesmo. Embora a gente estivesse lá embaixo, bebendo uma água, aquela água era eterna, nunca acabava, só acabava quando a pregação estava no fim. A gente falava sobre a igreja, a gente falava sobre melhorias para a igreja, mas não era o momento. O momento era de estar na igreja em oração pelos irmãos ouvindo a pregação para se converter ou serem edificados pela palavra. E o nosso pastor chamou nossa atenção. E a gente despertou. Não, está certo. Vamos voltar e fazer o que é correto. Embora logo no início, quando ele falou com a gente pensou, pô pastor, a gente não está pecando, a gente está lá conversando sobre a igreja, para melhorar a igreja e tudo mais. Mas ele mostrou para a gente, com a exortação, que a gente estava errado. Então, irmãos, é necessário que haja exortação. Não abrace a falsa doutrina, o falso ensino, não permita que os irmãos se desviem da palavra do Senhor. Seja fiel ao Senhor. E quando o Espírito Santo incomodar seu coração, você seja instrumento nas mãos de Deus para exortar e restaurar a vida dos seus irmãos. Versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, irmãos, aqui a promessa do Senhor, mais uma vez, ela é diferente. Embora seja também de salvação, de eternidade, de forma... Por isso que eu digo para os irmãos, que quando ele fala para as 7 igrejas, é numa noção de plenitude.
Para cada igreja, ele vai dar uma orientação, para cada igreja ele vai deixar uma promessa, embora essas promessas sejam muito particulares e parecidas, são diferentes uma das outras nas palavras, na colocação e na profundidade. Tá? E cada uma tem o seu significado mais forte. Vamos caminhar. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vemos aqui, pessoal, na igreja de Tiatira, num texto muito mais amplo, é Jesus alertando a igreja de Tiatira acerca do ensino falso, apregoado e abraçado pela igreja da Jezabel. Jezabel, é claro, é uma mulher que foi usada aqui como símbolo, porque no Antigo Testamento Jezabel, ela induzia o rei, que era o seu marido, o rei de Israel, a cometer atrocidades e a fazer o povo de Israel a idolatrar e a adorar a Baal. Vocês se lembram desse texto? Fica lá na história de Elias, né? E Elias sofreu muito pela perseguição que Jezabel proporcionou aos servos do Senhor. E aqui você percebe que há uma Jezabel no meio do povo de Deus. Assim como a Jezabel estava no meio do povo de Deus, lá no povo de Israel, aqui também é colocado uma Jezabel que estava no meio do povo de Deus, no meio da igreja, deturpando o ensino e fazendo com que a igreja caísse na idolatria, no adultério, né? E o adultério aqui é de fato adoração a outros deuses. E como que você adora outros deuses? Já disse aqui, vou falar de novo: pecando, desobedecendo. O seu estilo de vida é contrário à vontade do Senhor, e de forma bem direta e também indireta, você vive uma idolatria. E aqui é interessante que o elogio para a igreja de Tiatira é o amor, a fé e o serviço perseverante, a perseverança, né? E ao mesmo tempo a advertência é a tolerância à falsa profetisa Jezabel e as suas práticas pecaminosas. O que é interessante, pessoal, a gente observar aqui, é que, por exemplo, o rei Acabe, que era o marido de Jezabel, ele era o rei, e ele poderia muito bem colocar Jezabel no lugar dela, e falar: olha só, não é bem assim não, nós somos adoradores do Senhor, o Deus criador dos céus e da terra,
e não vamos adorar a Baal. Mas não. O que Acabe fez para poder fazer com que a sua esposa ficasse feliz? Fez com que todo o povo de Israel abraçasse a fé que ela tinha em Baal. E o que eles fizeram? Suportaram e toleraram a falsa profetisa Jezabel. Então, o que a gente entende com isso? Que a igreja, ela não pode se dobrar ao falso ensino trazido por um líder ou um falso líder na igreja que tenha totalmente um equívoco tão grande ali na palavra ou no ensino. Nós não podemos tolerar o pecado, irmãos. Ele precisa ser levado em conta, em consideração. E aqui é interessante porque a palavra tolerância ao falso ensino mostra que eles sabiam que era um falso ensino. Mostra que eles tinham poder para poder cortar isso cirurgicamente e não fizeram. Talvez porque tinham medo do conflito, medo de ser tão incisivo, medo de magoar, medo de ferir, medo de entrar de forma cirúrgica. E eu vou dizer, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não é fácil. Quando a disciplina aplicada na igreja tem que ser a cirúrgica, ou seja, aquela que vai amputar de alguma forma o corpo de Cristo, tirar aquela laranja podre do meio das outras laranjas, olha, dói, cara, dói muito. Sabe por quê? Porque algumas laranjas boas vão sair junto com aquela laranja podre. Porque a laranja podre, ela contamina as outras que estão ao redor, e se você não agir rápido, toda a igreja fica contaminada. E dói porque você tem que ter coragem. Coragem para viver o conflito, porque é conflitante, é ardiloso, dói demais. E normalmente quando a Jezabel sai, ou é retirada, ela continua o seu trabalho nos arredores da igreja. E a igreja precisa ser perseverante. E ela não pode tolerar o falso ensino. Não pode. Não pode tolerar a idolatria. Não pode. E aqui a advertência para Tiatira foi essa. A tolerância à falsa profetisa Jezabel e as suas práticas pecaminosas. Não devemos tolerar o pecado na igreja. Estamos vigilantes? Essa é a pergunta que eu faço. A igreja de Sardes, Apocalipse 3, 1 a 6, é chamada de a igreja morta. Vamos ler aqui o texto. Em Apocalipse 3, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui a igreja de Sardes, ela foi dita pelo Senhor que é uma igreja morta, porém, ainda há alguns que permanecem fiéis, e a esses fiéis serão dignos de vestir e andar ao lado do Senhor. Então a advertência é a aparência de vida, mas estar morta espiritualmente, ou seja, muito bonita por fora, mas por dentro, podre, morta, vazia. Quantas igrejas nós vemos por aí assim, irmãos? E a pergunta é, será que a nossa igreja não está assim? Faça sempre essa avaliação sobre a sua vida, porque a igreja somos nós.
Se às vezes você se apresenta como alguém cheio de enfeites, adornos, mostrando ser alguém tão espiritual, mas por dentro está quebrado, está morto, não tem relacionamento com Deus, não ama o Senhor, não tem prazer em estar na presença do Senhor numa devocional, não se esforça em ouvir um louvor em casa, na sua vida, na sua rotina, Deus não se encaixa, a não ser na igreja. Tem alguma coisa de errado, você está vivendo uma falsa fé. Reveja os conceitos. Pois não, irmão? Sim. Exatamente. Cita-se, por exemplo, pastores que estão à frente de igreja, mas que estão vivendo uma dupla vida em adultério. Alguns crentes e irmãos de algumas denominações que eu já conheci, que falam línguas, profetizam na igreja, uma coisa assim, que você olha, rapaz, a igreja toda tem como um profeta, mas a vida dele destruída. Falso testemunho, sabe? Horrível. Um ou outro que prega que é uma beleza, o irmão Ricardo sabe o que eu estou falando, prega bem, olha rapaz, você conversa com aquele homem, ó, facilmente você olha para ele e já percebe que é um homem de Deus, mas quando você conhece ele na sua vida, no seu dia a dia, percebe que é um homem sem palavra, um homem que dá a volta nos outros, um homem que é mentiroso, muito complicado. Então não adianta você, a igreja aqui de Sardes, aparentar ser uma igreja viva, espiritualmente falando, ela é morta, porque os seus enfeites e adornos, a sua beleza externa, não significam nada para o Senhor, se o propósito for distorcido. Qual o propósito da igreja, irmãos? Adorar a Deus. E a adoração é louvor? Não, louvor é a expressão da adoração. Se você não tem vontade de louvar, é porque você não está adorando o Senhor. Que se o seu estilo de vida for de adoração, você será alguém que viverá em santidade. E certamente, sendo santo, você terá intimidade com o Senhor. Porque a Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Então, ao contrário disso, é que se você viver uma vida santa, você verá o Senhor. Então, vive em santidade, em obediência ao Senhor. E eu tenho certeza que você terá a sua vida de forma a adorar ao Senhor verdadeiramente. Será uma igreja viva. Estamos espiritualmente vivos ou apenas mantendo aparência? Essa é a pergunta que eu faço para você, igreja. Filadélfia. A igreja fiel. A igreja de Filadélfia é a igreja que foi elogiada por Jesus. A igreja tão famosa, né? A igreja muito elogiada e aclamada por Cristo. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, versículo 7, capítulo 3 de Apocalipse. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, e eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Então, irmão, a igreja de Filadélfia, ela é elogiada pela pequena força, mas grande em fidelidade. Grande em fidelidade. E ela não tem nenhuma advertência. Nenhuma advertência. A questão que eu olho aqui e observo sobre a fidelidade da igreja de Filadélfia é que ela é uma igreja estável. A igreja de Filadélfia é uma igreja estável. Em que sentido? Ela permanece fiel constantemente. E ela se contenta com aquilo que Deus já deu para ela, no sentido de palavra, de ensino. Ela não quer algo novo, ela não quer viver outra coisa, um outro evangelho. Cuidado com esse lance todo, irmãos, de algo novo. Porque Deus já nos deu a revelação, e ela é a palavra, é a Bíblia. Viva a palavra. Tem gente que não sabe nem a palavra e quer viver algo novo. Para viver algo novo, meu irmão, é só você conhecer a palavra. Tudo aquilo que já foi revelado não é novo, é antigo, pode ser novo para você, mas é a palavra de Deus. Examine as Escrituras, conheça a palavra e viva nesta palavra, neste único evangelho. Pare de distorcer, pare de querer achar que tem mais alguma coisa, né? Estude a palavra de Deus, a Bíblia, e tem uma imensidão de coisas para você e eu aprendermos. Então, irmãos, a igreja de Filadélfia, aos meus olhos, ao meu ver, ela caminhava numa batida, e essa batida foi constante, fiel, não se dobrando e nem esmorecendo na fé pelos judeus que estavam ali, sempre tentando contaminar a igreja, né? Sinagoga de Satanás, mais uma vez, o falso ensino, sempre é o ensino, irmãos. Quando o ensino é deturpado, a igreja cai, a igreja tende a falhar. Os pequenos atos de fidelidade têm grande valor para Deus. Somos perseverantes? Essa é a pergunta que eu faço. Vamos para a última igreja, a igreja de Laodiceia, conhecida como uma igreja morna. Versículo 14 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro fino, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalizamos a leitura das 7 igrejas. E aqui nessa igreja de Laodiceia, irmãos, conhecida como uma igreja morna, ela não recebe nenhum elogio. Repare que aqui nas 7 igrejas, Jesus deixou a 6ª igreja para ser a igreja que não teve nenhuma advertência, e a 7ª igreja para ser uma igreja que não teve nenhum elogio. A igreja de Laodiceia, conhecida como uma igreja morna, ela é citada como uma igreja que é vomitada da boca de Deus. Ela precisava ou ser fria ou ser quente, e o ser frio aqui não é algo ruim, irmãos. Sabe por quê? Porque o contexto cultural é que naquela localidade parece que tinha umas águas que eram mornas, e que as pessoas que bebiam dessas águas passavam mal e vomitavam. O contexto é mais ou menos esse. E aí Cristo usa esse contexto para poder ensinar para aquela igreja, né, de forma local, de forma bem contextualizada, o que é ser vomitado, o que é ser desprezível, né, o que é ser uma igreja que não tem amorosidade, amor de fato, verdadeiro por Deus, né? E a advertência é indiferença espiritual. Ela precisa de arrependimento.
e Cristo dá a chance de arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei contigo. Estamos espiritualmente mornos? Precisamos da graça restauradora de Cristo? Essa é a pergunta que eu vos faço. Que não sejamos como a igreja de Laodiceia, morna, indiferente espiritualmente, a ponto de caminhar durante a nossa trajetória e se perder, se deixar levar talvez pelas riquezas e pela estabilidade que a vida pode te proporcionar, pensando que você está seguro, mas não entende que de fato você está nu, pobre e cego diante do Senhor, que é um pecador carente da graça de Deus. Porém, irmão, pois não, irmão, cara. É o famoso pé na igreja e pé no mundo, né? Irmãos, graças a Deus, chegamos ao fim da nossa leitura e eu queria deixar 3 aplicações finais, só para a gente poder fechar. A primeira, avaliação pessoal e comunitária. Onde nos encaixamos nas características dessas igrejas? Faça uma reflexão. Pense na sua vida, comunitariamente, como uma comunidade cristã e também individualmente. 2, arrependimento e renovação. Cristo chama ao arrependimento e oferece restauração. A igreja nunca pode achar que ela está na sua condição de perfeita. Sempre há algo para melhorar, sempre há algo para se arrepender e sempre há uma chance de melhorar. Deus sempre, nas suas advertências às igrejas, mostrou que há oportunidade de arrependimento e de perdão e renovação. 3, vigilância e perseverança. Estar em alerta contra falsas doutrinas, pecado e indiferença espiritual. Nós, como igreja, não podemos negociar isso. Não podemos ser amigos do pecado. Não podemos ser amigos da falsa doutrina. Precisamos examinar as Escrituras. Precisamos mergulhar mais e mais na palavra de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos foi ensinada aqui hoje. Grande aprendizado nós tivemos. Como seria bom, Pai, se o tempo nos permitisse avançar ainda mais. Mas eu creio, Pai, que estamos nos esforçando para aprender ainda mais sobre Ti e sobre a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela força que o Senhor tem dado ao Teu servo que aqui está. Obrigado, Senhor, porque hoje tivemos uma vitória no Senhor. Peço a Deus pela saúde dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. Abençoa toda a igreja, repreenda, Senhor, todo mal, toda enfermidade, que possa estar atrapalhando também a vida dos irmãos. Ó Deus, que esta palavra que foi anunciada aqui nesta manhã, fique guardada em nossos corações e que ela possa, ó Pai, fazer morada, Deus, de modo que a sua igreja possa ser vigilante, atenta, fiel ao Senhor, perseverante ao Senhor, não negociando a fé e nem o ensino da Tua palavra. Essa é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, logo mais estaremos aqui às 19h30 para continuar adorando ao Senhor, servindo a Ele. Traga visitantes para cá, convide pessoas e vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Só um recado que eu deixei inclusive essa semana lá no grupo da igreja, mas um alerta aos irmãos. O nosso retiro espiritual está chegando. Se você ainda não fez sua inscrição ou já fez e ainda não pagou, corra para pagar,
estabeleci o prazo até o dia 10 de fevereiro para efetuar pagamento no cartão, no Pix. Fique à vontade para pagar. O Pix, a chave Pix para o pagamento do retiro é a chave Pix da igreja, o CNPJ da igreja. Então você pode efetuar pagamento por lá e avisar, mandar o comprovante para a Carla, ela que está controlando os pagamentos do retiro, tá bom? Não demore, porque a gente precisa disso quanto antes para poder comprar todo o material e deixar tudo certinho para o nosso retiro. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Com orações silenciosas, estamos despedidos do culto dessa manhã.